Felicidade é alguma coisa que todos nós queremos. E existem teorias das mais diversas sobre como a gente pode alcançar a felicidade. O Senhor Jesus falou sobre isso. O primeiro sermão registrado em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças. Bem-aventurado é, isso é, feliz é. É interessante olharmos para o fato que antes de o Senhor Jesus entregar essas palavras, conta-se que naquele monte ele se sentou. E essa era a posição que um rabi assumia para ensinar. Ele se sentava. E o Senhor, com a autoridade que tem, como rabi que é, como mestre que é, ele começa seu discurso, sua mensagem, falando sobre bem-aventurança. E então ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado é o pobre de espírito. A ideia aqui de pobre ou de humilde é essa mesmo que nós estamos acostumados. Tem a ver com alguém que é restrito na sua condição financeira e econômica. Não tem recursos. Agora, isso vai muito contrário à visão da nossa sociedade, que chega a pensar: feliz seria se ganhasse na Mega Sena acumulada. Feliz seria se ganhasse muito dinheiro. Feliz seria se pudesse comprar tantas coisas, mas o Senhor começa a dizer que feliz aqui é o pobre. Agora, ouça, ele não está falando de pobre no aspecto financeiro. Ele usa uma palavra típica do ambiente financeiro. Mas ele está falando de um pobre de espírito. O que seria isso? Antes de definirmos o pobre de espírito, gostaria de definir um pouco mais o que é um pobre. Dentro do ambiente grego, duas palavras eram empregadas para descrever pobreza. Uma delas descrevia alguém que é tão pobre que precisa trabalhar para sobreviver. Se não trabalhar, não sobrevive. Dentro dessa definição, eu imagino, eu e muitos de vocês, se não trabalhássemos, morreríamos de fome. Temos que trabalhar. O segundo tipo de pobre, e esse é o pobre que está sendo mencionado pelo Senhor Jesus aqui em Mateus capítulo 5, é alguém que está numa condição tão miserável que não tem como se virar, trabalhar para sobreviver. É como um pedinte, um mendigo, que não tem o que fazer para se suprir. É alguém que depende do favor de alguém. É um pobre de espírito. Não no sentido de que não tem recurso para comprar isso ou aquilo, mas é alguém que tem a consciência que, em termos espirituais, não se tem créditos suficientes para chamar a atenção de Deus e ser aprovado por Deus. Um pobre de espírito não confia que fez o que devia ser feito e deixou de fazer o que não devia ser feito, de forma que pode chegar diante de Deus com crédito, podendo reivindicar de Deus o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção. O pobre de espírito é aquele que tem consciência, que não faz tudo que o caráter de Deus exige e nem deixa de fazer tudo que o caráter de Deus exige. Então, quando chegamos a Deus reconhecendo que nós não estamos no padrão que Deus exige e que dependemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus, isso é pobreza espiritual. É quando você e eu confiamos não no que nós podemos comprar, adquirir, reivindicar, mas quando podemos chegar até Deus sabendo que Ele é gracioso, bondoso e misericordioso
E até para você e eu, sem nenhum tipo de crédito ou mérito, temos uma chance com Ele. Pobre de espírito é aquele que desfruta da bondade e da misericórdia de Deus, das provisões que vêm de Deus e não das suas próprias. Deus o abençoe.